obrigado também pelo tempo disponibilizado para estarem hoje aqui comigo para olharmos então em conjunto para esta Wheels Option Strategy. O meu nome é Tiago Vieira e sou trader no BI. Gostaríamos também de relembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela de caráter técnico ou fundamental, não deverá em circunstância alguma ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento, pelo que o investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo para o efeito contactar o seu gestor de conta no BI. Ok, antes de darmos então início aqui ao webinar, voltar a chamar a atenção, este será um webinar de caráter teórico, portanto, essencialmente hoje estaremos focados em olhar para questões, como a própria palavra indica, questões de caráter teórico, e portanto vamos deixar de parte questões que estejam diretamente relacionadas com o mercado, como costuma ser habitual nos webinars de fecho de sessão norte-americana. Seja como for, sintam-se completamente e evidentemente à vontade para utilizar a caixa de chat para fazerem questões ao longo do webinar sobre esta estratégia de opções que, apesar de tudo, acaba por não ser muito falada, razão pela qual achei também interessante partilhá-la convosco. Ok, antes de uma pequena curiosidade, não é por acaso que temos esta imagem no primeiro slide. Mais à frente irão perceber a flexibilidade que a estratégia tem em, não diria mudar direção, mas em facilmente ajustar-se às circunstâncias do mercado, tem um pouco a ver com isso. Agenda para o webinar de hoje. 4 pontos essenciais. Em primeiro lugar, resumir-vos de forma sucinta então o que é afinal esta Wheels Option Strategy, quais são os desafios, quais são as vantagens que lhes estarão associadas. Iremos depois também, e para que se possa perceber a estratégia como um todo, passar em revista 2 instrumentos necessários. Um deles é Short Covered Put, a outra é Short Covered Call. Eu aqui, pronto, irei tentar ser o mais simplista possível e iremos ter gráficos à nossa disposição para explicar o payoff, para explicar o P&L associado a cada uma destas 2 pernas. Portanto, essencialmente será isso, ou seja, vamos olhar de forma individual para cada uma destas 2 componentes, mas depois rapidamente perceberão que isto é apenas uma parte da estratégia que no final vamos combinar. Afinal de contas, uma posição ou algumas posições em opções e outra, eventualmente, no mercado acionista propriamente dito. Portanto, a estratégia, apesar de ser uma estratégia de opções, combina também investimentos em equity propriamente dito e portanto, é também importante deixar essa nota. Por fim, vamos de forma um quanto mais prática olhar para de que forma é que podemos implementar a estratégia, que tipo de títulos ou que tipo de setups é que nos poderão ser úteis para a implementação da mesma e deixar aqui algumas notas adicionais que julgo serem interessantes. Ok, então o que é a Wheels Option Strategy? Isto é nada mais, nada menos que uma alternativa de investimento, embora muitas vezes se use o termo de investimento passivo, eu se calhar não concordarei tanto, uma vez que é necessário que há algum acompanhamento, alguma gestão desta estratégia ao longo do tempo, mas percebo também a forma pela qual, ou a razão pela qual seja associada a um estilo de investimento passivo. Porque essencialmente é uma estratégia que é apoiada em critérios de stock picking semelhantes a investimentos de médio e longo prazo, que combina, lá está, o uso de opções e ações, que permite gerar cash flows por via dos prémios das opções e da apreciação dos títulos selecionados. Deixar aqui desde já uma chamada de atenção. Quando falamos em stock picking, aparentemente isto, como as próprias palavras indicarão, estaremos apenas a olhar para ações. No entanto, quero deixar-vos a nota que esta é uma estratégia passível de ser implementada também para ETFs. Portanto, olhar para um ETF do S&P 500, olhar para um ETF do Nasdaq é, aliás, uma forma diversificada e relativamente segura de implementar. Quais serão então as grandes vantagens associadas a esta estratégia? Em primeiro lugar, permite a geração de cash flows, iria dizer numa base quinzenal, mas isso vai depender também do horizonte com o qual quiserem trabalhar com a estratégia, e isso não existe uma fórmula secreta para um time frame, vai depender da dimensão da conta, vai depender também da vossa disponibilidade para ir acompanhando estas posições, mas bottom line
é possível então ir gerando com uma frequência de tempo relativamente reduzida de semanas ou alguns meses, ir gerando algum cash flow que potencialmente poderá ser reinvestido novamente no mercado. Aí a questão da relativa frequência. Ponto número 2, portanto, existe aqui bastante flexibilidade na forma como se pode implementar a estratégia e na forma como ela é gerida, dado que não existe, lá está, a ação certa para implementar esta estratégia e em função daquilo que for portanto, o apetite por risco do investidor, é possível fazer ou é possível olhar para setups mais ou menos arriscados. E depois a forma como é gerida também, creio que ficará claro daqui para a frente ou mais à frente de que forma é que isto pode então ser feito. Terceiro ponto, e é de facto factual, que esta é uma estratégia que no limite pode ou possibilita ganhos superiores às rentabilidades dos ativos subjacentes. Ou seja, eventualmente eu comprar a Apple em carteira e a Apple dar-me um ganho de cerca de 5%, e eu utilizando esta estratégia, ter um ganho de 6 ou 7%. É algo que é plausível, justamente, e voltando aqui à nossa definição, porque esta é uma estratégia que visa beneficiar não só com a apreciação dos títulos selecionados, mas também por via dos cash flows gerados pelos prémios das opções. E pronto, iremos ter tempo para entrar em detalhes mais técnicos e aí agradeço que me façam as perguntas que forem necessárias. Eu vou também, lá está, tentar ser aqui o máximo simplista na forma como explico a vertente das opções. E um quarto ponto, possibilidade de lucrar com o mercado estático, ou seja, no limite, se eu aplicar esta estratégia, por exemplo, uma Microsoft, e ela acabar por não retrair no período considerado, o meu lucro será igual ao prémio da short put que eu implementei numa primeira instância e como iremos ver mais à frente, é o primeiro passo da estratégia. Não se preocupem se isto para já parece bastante complexo, foquem-se apenas nestas questões que estou a mencionar, vantagens, desafios, teremos depois tempo para discutir em maior detalhe cada um desses passos da estratégia. Quanto a desafios, 4 pontos também. Em primeiro lugar, a necessidade de realizar investimentos relativamente elevados. Portanto, sabemos que os contratos de opções nos Estados Unidos têm anexado uma quantidade de 100 unidades, ou seja, se eu estou a negociar uma call sobre o SPY e o SPY está a $400, significa que se eu exercer essa call, se eu comprar 100 unidades de um ativo que está a $400, então eu vou ter de dispor de $40.000 para poder exercer esse meu direito. Ou seja, uma call não é mais do que isso, é um ativo que me dá o direito, mas não a obrigação, de comprar um determinado ativo a um determinado preço. Evidentemente que eu só o vou fazer se me for benéfico. Portanto, se o SPY estiver a 402 ou a 405, não me adianta estar a exercer esse direito. Aliás, se o SPY, peço desculpa, se o SPY estiver a 398, por exemplo, não me interessa exercer a opção, porque eu posso ir ao mercado e posso comprar o ETF a 398. Já se o SPY estiver com um valor superior a 400, estiver a 450, por exemplo, então eu vou ter benefícios em exercer esse direito, porque eu tenho a oportunidade, tenho um papel, um instrumento financeiro que me dá o direito de comprar um ativo a 400, quando ele está a cotar no mercado a 450. Portanto, eu terei aqui um ganho de $50 por unidade, sendo que, volto a chamar a atenção, cada contrato de opções tem implícita uma quantidade do ativo subjacente igual a 100. Ponto número 2, paciência e inteligência emocional. Isto tem a ver com o facto da estratégia não ser... existem... Claro que na compra de uma ação existem vários momentos, né? Desde a compra, desde momentos de reavaliação do trade, ajustamento de stop loss e depois a venda. Aqui não é diferente, sendo que acaba por ser um pouco mais complexo esse processo de decisão e muitas vezes é necessário ter alguma paciência. Porque no final de contas não deixa de ser uma estratégia de value investing, porque a ideia, como iremos ver mais à frente em termos de stock picking, é escolher títulos em que o investidor se sinta confortável em manter numa perspectiva de médio e longo prazo, ou seja, mesmo que haja ali algumas retrações importantes, nós estamos suficientemente, claro que as coisas podem mudar, mas
a ideia será estarmos suficientemente convencidos e confiantes na performance do título ao ponto de sabermos ou de termos uma boa expectativa de ela voltar a recuperar. Terceiro ponto, necessidade de monitorizar o P&L de forma próxima, e isto eventualmente eu diria que, para além de olharmos por uma plataforma, não será de todo ou não fará de todo mal nós termos o nosso próprio Excel ou termos o nosso próprio, pode ser uma folha de papel, uma calculadora e caneta será suficiente para irmos monitorizando o P&L da estratégia, porque isto envolve a venda de opções, envolverá também naturalmente, e essa vertente é mais fácil, o P&L de uma posição no mercado acionista. Portanto, há aqui uma necessidade de, numa base frequente, nós monitorizarmos o P&L, até porque isso vai depois influenciar de forma direta a forma como depois gerimos também a nossa posição. Por último, chamar também a atenção que o pricing de opções pode ser por vezes pouco linear. Há várias variáveis que influenciam o pricing, o preço de uma opção. Evidentemente que o preço do ativo subjacente, ou seja, se eu estou a falar de uma opção da Apple, é muito normal que a valorização ou desvalorização da Apple irá influenciar o valor dessa mesma opção, é o chamado delta. No entanto, existem muitas outras variáveis que terão impacto, desde as taxas de juro, ao tempo à distância de tempo a que estamos da maturidade, portanto, as chamadas variáveis gregas. Portanto, temos várias características relativamente ao mercado de opções, portanto, por vezes pode não ser assim tão linear de percebermos qual é que é a trajetória que uma opção poderá assumir. Começando então pela Short Covered Put, e voltando a chamar a atenção, este é um dos instrumentos, este é um instrumento inicial que é usado para iniciarmos esta estratégia. Short Covered Put. O que é então uma Short Covered Put? Eu chamo a atenção para a palavra short e chamo também a atenção para a palavra covered, porque uma put não é mais nem menos o contrário do que aquilo que há pouco dissemos, ou seja, eu, se comprar uma put, mediante um pagamento de um prémio, ou seja, olhem para isto como uma espécie de um seguro, ok? Portanto, eu se quero negociar uma put, eu pago, e fazendo o paralelismo com o seguro, eu pago uma seguradora um pequeno prémio que me dá o direito de, até um determinado período de tempo, até um determinado ponto no tempo, eu poder vender um determinado ativo a um determinado preço. E esse preço é o strike. Ok? Portanto, é o strike da opção. E, portanto, automaticamente percebemos o que é o short, percebemos, aliás, o que é uma put. Então, o que é que a palavra short e covered terão em termos de implicância para com esta estratégia? A palavra short significa que nós vamos tomar a posição contrária, ou seja, nós vamos ser a contraparte de um detentor de uma put. Ou seja, mais uma vez, voltando à questão da seguradora, eu vou ser a seguradora de um cliente meu, ok? Portanto, eu sou a seguradora, sou eu que vou receber o prémio, mas sou eu também que vou ter de assegurar que o direito que o detentor da opção tem irá ser cumprido, ok? A palavra short é exatamente isso, ou seja, existe alguém do outro lado que tem uma put, que tem o direito de vender alguma ação a um determinado preço até um determinado ponto no tempo, e eu vou assegurar isso e sou remunerado por isso. Portanto, o prémio é pago a mim. Eu sou a seguradora neste caso. Okay? A parte da covered significa que o investidor tem o capital necessário para fazer cumprir esse direito. Ou seja, eu, enquanto seguradora, quero ter a certeza que disponho dos meios financeiros suficientes para assegurar que o direito do meu cliente é então cumprido. Ou seja, um seguro de um carro. Portanto, se eu sei que tenho um cliente cujo valor comercial de um carro é 10 mil euros, eu tenho que ter no mínimo em caixa esses 10 mil euros, porque no fundo, se esse cliente tiver seguro contra todos os riscos e o carro for roubado, eu irei ter que pagar ao meu cliente 10 mil euros. Portanto, a parte do cover significa isso. Ou seja, nós dispomos na nossa carteira de liquidez suficiente para, neste caso e de forma objetiva, poder comprar um determinado ativo a um determinado preço. Porque, reparem, o detentor da put tem o direito de vender algo a um determinado preço. Nós, neste caso, como somos a contraparte, nós vamos dar a esse cliente a possibilidade, a esse investidor, aliás, vamos assegurar que ele consegue vender. E para isso nós somos a contraparte, somos do outro lado da moeda, por isso vamos comprar um determinado ativo. Portanto, nós, ao fazermos uma short covered put, estamos automaticamente, ponto número 1, a receber um prémio,
e depois iremos ter de comprar um determinado ativo se o detentor dessa opção assim o quiser. E isso acontece se o preço da ação for um preço inferior ao strike. De outra forma, esse investidor não terá interesse em fazê-lo. Portanto, assim, resumindo em 4 pontos, o que é uma short covered put? Nós somos uma contraparte no detentor de uma put, temos direcionalidade longa, ou seja, no sentido em que se a ação valorizar, o meu PNL será o prémio, ou seja, o detentor do seguro nunca teve nenhum acidente, nunca precisou de acionar o seguro, portanto eu fico com o meu prémio e não há mais nenhum cash flow envolvido. Portanto, existe uma direcionalidade longa. Quanto ao upside, está limitado ao prémio, como este gráfico não nos deixará mentir, ou seja, neste gráfico vemos no eixo vertical o lucro desta short covered put, no eixo horizontal vemos o preço do ativo subjacente, ou seja, o preço da ação ao qual a call, ou neste caso a put, diz respeito. Quanto ao downside, lá está, podemos ser obrigados a comprar um ativo, ou seja, a partir deste ponto, ou seja, a partir do strike price para a esquerda, o detentor da put pode querer exercer o seu direito de venda e, portanto, nós assumindo a contraparte, porque estamos short e não long, ou seja, como nós estamos a entrar curto neste instrumento financeiro, nós vamos ser obrigados a comprar um determinado ativo. Portanto, existem 2 cenários possíveis. Ou o preço da ação nunca vem para baixo do strike price e do strike, e portanto nós vamos ficar com o prémio para nós, ou então o detentor da put exerce o seu direito de venda e nós vamos ser obrigados a comprar. Portanto, no segundo caso, o nosso, em termos de cash flows, vai ser pela positiva o recebimento do prémio, pela negativa vamos ser obrigados a utilizar a nossa liquidez para comprar esse ativo. E, mais uma vez, deixando a nota quanto ao cover, é precisamente isso que quer dizer. Quer dizer que nós temos disponibilidade financeira para fazer cumprir esse direito. O que é então, neste caso, a short covered call? O raciocínio é bastante semelhante, mas neste caso, uma call é quando eu tenho o direito de comprar um ativo a um determinado preço. Não se esqueçam, nós estamos short, por isso nós somos quem dá liquidez a esse contrato, somos nós quem faz cumprir esse direito, portanto nós somos o lado contrário, nós somos a contraparte em relação ao detentor da call, ok? Portanto, neste caso, a parte do covered, mais uma vez, tem a mesma simbologia, ou seja, tem o mesmo significado. Eu disponho da liquidez suficiente para, no caso do cliente querer comprar, eu querer vender. Ou seja, se é verdade que na short covered put o eu estar covered, ou seja, o eu estar coberto, significa que eu tenho cash suficiente para dar vazão à compra de um determinado ativo. Neste caso é o contrário, porque se o detentor da call tem o direito de comprar, eu, para lhe dar liquidez, tenho que vender e, portanto, para vender tenho que ter os meus ativos. Neste caso, não estamos a considerar short selling. Portanto, eu vou vender as ações que tenho em carteira e esse é o meu colateral para com esta short covered call. 4 pontos para fazermos aqui um sum up. Somos uma contraparte, um detentor de uma call. Temos uma direcionalidade short, no sentido em que uma queda do ativo irá ser benéfica para nós, no sentido em que nós vamos oferir do nosso prémio, ao contrário portanto, no caso da ação, reparem, PNL, gráfico da ação. Se o preço da ação retrair para lá do strike price, o nosso lucro máximo está limitado ao strike price, ok? Se o preço da ação aumentar, neste caso, nós lá está, podemos ser obrigados a vender os nossos ativos que temos em carteira, lá está, volto a chamar a atenção que isto é covered e, portanto, vamos vender os nossos ativos à contraparte. Aqui uma questão que surge, portanto, isto será idêntico a um CFD. Um CFD não acaba por ser um instrumento muito semelhante, e em termos de PNL também, comparativamente a uma ação. Neste caso, a opção é um pouco diferente, na medida em que, e olhando em particular para estas duas vertentes, a short covered put e a short covered call, em termos de cash flows, ao passo que um CFD, como a própria palavra indica, é um Contract for Difference, ou seja, eu acordo com uma determinada entidade a receber o diferencial
positivo ou negativo de um ativo em dois momentos do tempo diferentes. Neste caso, os cash flows envolvidos, e volto a chamar a atenção, para uma short covered call e put, vai ser ou o recebimento do prémio ou o assegurar que a nossa contraparte pode exercer o seu direito. Isso passa, ponto número 1, no lado da put, por nós comprarmos um ativo, porque ele tem o direito de vender, portanto temos de ter liquidez suficiente para comprar um ativo em carteira, ou seja, se nós tivermos uma short put e quem tiver a put exercer, nós vamos efetivamente ter que comprar vamos ter que comprar um determinado ativo a um determinado preço. No caso da short call, a nossa contraparte acaba por ser o equity, ou seja, nós vendemos as nossas ações. Ok, então como é que, e vamos tentar simplificar aqui o processo da Wheels Option Strategy em vários pontos no tempo, ok? Portanto, temos aqui o eixo horizontal, como a própria letra indica, que referencia-se ao tempo, e aqui vamos ter determinados períodos em que vamos ter de tomar a nossa decisão. Ok, qual é que é o primeiro passo? E agora creio que será mais intuitivo para que consigam então perceber de que forma é que esta estratégia permite gerar PNL, de que forma é que podemos escolher ações ou ETFs e depois de que forma é que ao longo do tempo vamos fazendo os ajustes. Ponto número 1. E isto nem sequer fala em opções, portanto é bastante simples. Stock picking. Portanto, a ideia é selecionar ações com um beta baixo, ou seja, ações que não sejam muito voláteis, que sejam de alguma forma concordantes com o estilo de investimento de qualidade. Por outras palavras, queremos empresas sólidas, com um track record interessante, com perspectivas futuras também elas interessantes e estáveis, e depois, eventualmente, se conseguirmos juntar o útil ao agradável, a títulos cuja volatilidade implícita associada seja elevada. Isto normalmente acontece quando há, por exemplo, a apresentação de resultados, ou seja, um título como a Microsoft é um título com beta relativamente baixo, não é muito volátil, tem características de estilo de investimento de qualidade, eventualmente poderíamos falar também numa Amazon, por exemplo, e depois, se eventualmente tiver sido registada uma queda recente ou a ação tiver apresentado resultados, portanto, se tiver havido ali alguns movimentos mais expressivos em termos percentuais, a volatilidade implícita vai aumentar e isso é interessante, porque os prémios das opções vão aumentar. E, portanto, nós sabemos, conforme falamos há pouco, que na short covered put, o primeiro cash flow que nós temos quando shortamos uma put é o recebimento do prémio. Portanto, se nós conseguimos ter uma ação que seja que tenha qualidade, mas que ao mesmo tempo tenha uma volatilidade implícita maior, significa que nós vamos já oferir de um prémio também ele superior. E depois, este é um ponto super relevante, e lá está fazendo aqui o match com aquilo que falamos, que é o covered put, ou seja, nós temos de ter a capacidade, não quer dizer que não existem outras estratégias de opções em que seja possível fazer um short uma put em que ela não seja covered, mas neste caso nós referenciamos isto, portanto é uma short covered put, a parte do covered é, volto a dizer, e não querendo ser demasiado chato, portanto nós dispomos na nossa carteira de liquidez suficiente para dar vazão ao direito que o detentor da put tem associado. Portanto, temos de escolher uma ação para a qual podemos pagar, ok? Objetivamente. Okay? Portanto, dando aqui alguns exemplos práticos de algumas empresas que se poderão ajustar a este tipo de estratégia: Microsoft, Amazon, Walgreens, Abbott Laboratories, a Walmart, uma Netflix, um ETF do S&P 500 super diversificado, um ETF do Nasdaq, um ETF do MSCI World. Portanto, existe toda uma panóplia de ativos que poderá servir para o efeito, sendo que a ideia será, lá está, escolher títulos que eventualmente possam ter sido o alvo de algumas quedas recentes para que a nossa volatilidade implícita seja maior e que depois reúnam estas características de serem empresas estáveis, sólidas em termos financeiros. Ok, passando então, uma vez escolhida a nossa ação, o primeiro passo é então entrar short numa put, ok? O cash flow neste momento do tempo será eu receber o prémio dessa opção, ou seja, o preço que o detentor desse, e voltando à questão voltando a chamar a atenção ao exemplo que há pouco demos. Imaginem uma seguradora
alguém nos vai pagar um prémio para que nós lhe asseguremos que ele consegue exercer o seu direito. Ou seja, o nosso cash flow vai ser o recebimento de um prémio. Se nós comprássemos uma put e não fizéssemos short, nós íamos pagar a alguém um prémio e iríamos ficar com o direito. Como nós estamos short, é exatamente o contrário. Nós recebemos o prémio e temos de assegurar que o direito que esse direito por parte do detentor da put é exercido. No caso dele pretender, evidentemente, ele não é obrigado. Uma opção é isso mesmo, a opção, mas não a obrigatoriedade. Portanto, o número 100 aqui tem a ver com aquilo que há pouco vos mencionei, ou seja, cada contrato de opções tem associado o número de ações de 100, ok? Portanto, no primeiro ponto do tempo, este é simplesmente o cash flow, ou seja, nós sem utilizar nenhum dinheiro receberemos na nossa carteira um prémio vezes 100, que é, lá está, o número de ações associado a cada contrato de opção. 2 pontos a chamar a atenção. Nós e é realmente importante, antes nós para fazermos este short put temos que decidir, uma vez escolhida a ação, há 2 variáveis que temos que escolher. Uma delas é o strike, ou seja, o preço desse contrato de opção, ou seja, o preço a partir do qual, se a ação retrair, nós muito provavelmente vamos ser obrigados a indemnizar, passa a expressão, a assegurar que a outra pessoa consegue vender e, portanto, é a partir desse preço que nós vamos ser obrigados a comprar um determinado ativo. Mas como nós fizemos um stock picking, também ele cuidado com as devidas análises, estamos confortáveis em ter esse título em carteira. É esse o racional da Wilson Option Share. Ou seja, se formos obrigados a comprar uma ação, são ações que nós nos sentimos confortáveis em manter para o longo prazo, não estamos preocupados se o mercado assim está a fechar 1 ou 2 anos. Passo a expressão. Portanto, as 2 variáveis é então esse preço, essa variável, e depois a maturidade da opção. Sendo que quanto menor o strike, menor o prémio. Portanto, naturalmente que quanto maior a probabilidade da ação baixar baixar para baixo do strike, tanto maior terá de ser o prémio que eu vou pagar, e o contrário também é válido. Portanto, saibam que quanto mais ambiciosos forem no preço, ou seja, quanto mais abaixo escolherem o preço, também menor será o prémio que vão receber. E este é, como dissemos, o primeiro cash flow nesta estratégia. O mesmo em relação à maturidade. Portanto, quanto menor a maturidade, menor o prémio. Ou seja, voltando para o caso dos seguros, que é muitas vezes uma boa comparação. Se eu vou fazer um prémio, se eu vou fazer um seguro de um carro a 6 meses ou um seguro a 1 ano, naturalmente que o seguro a 6 meses será mais barato. O mesmo é com as opções. Portanto, pelo contrário, quanto maior for a maturidade, também será maior o prémio que nós vamos receber aqui no primeiro ponto. Uma chamada de atenção, o strike deve ser pelo menos 1% do preço da ação, ok? Portanto, isto para tentar assegurar algum rácio de risco-retorno que possa ser atrativo, ok? Não vamos estar a incorrer no risco de ter que comprar um ativo para eventualmente receber, peço desculpa a expressão, meia dúzia de trocos. Portanto, é importante nós estarmos atentos a essa vertente. Depois, o que é então aqui o segundo ponto? E isto, portanto, se é verdade que o stock pick e o short put só existem um cenário possível, nós quando passamos para o segundo ponto da estratégia, e vamos dizer que estamos em T igual a 2, portanto, no momento em que nós temos stock picking, o tempo é igual a 0, na short put estamos a falar quando o T é igual a 1, portanto, no primeiro período de tempo, e agora estamos no segundo período de tempo. O que é que pode acontecer no segundo período de tempo? E assumindo, por exemplo, que nós aqui definimos uma maturidade de 2 semanas após a venda da put. Passado 2 semanas, vimos então, e vamos imaginar que eu tenho um strike de $50. A ação foi para $55, ok? Portanto, nunca baixou para baixo dos 50. Portanto, o meu PNL da estratégia foi simplesmente o prémio que eu recebi. Portanto, o primeiro cash flow que nós falamos é esse o cash flow da estratégia, ok? Agora vamos imaginar um segundo cenário, ok? Portanto, o cash flow, neste caso, é igual ao cash flow gerado no período T igual a 1. Agora vamos imaginar que a ação efetivamente retrai para um valor inferior a $50. Ok, aí é um momento em que o detentor da put aciona o seu seguro e, portanto, nós, enquanto seguradora, temos que dar liquidez. Então, o que é que acontece aqui? Nós vamos, em termos de cash flows,
nós vamos comprar a ação, portanto, vamos comprar, e portanto, isso vai ser um cash flow negativo, não é? Portanto, nós vamos comprar 100 ações, portanto, vai ser menos 100 vezes o strike, neste caso seria menos 100 vezes os 50 dólares, e depois iremos ter aqui novo cash flow positivo. O que é este cash flow positivo? Nós aqui o que vamos fazer é, se o preço da ação for para baixo dos 50, for inferior a 50, nós vamos fazer um novo short put, que pode ser encarado como um average down da posição inicial, ou seja, nós vamos, porque nós aqui, como vamos dar liquidez a este contrato, nós vamos automaticamente ficar com uma posição em equity, que é isto que falamos aqui. Nós vamos ficar com 100 unidades da ação X, ok? Portanto, depois de termos essas ações em carteira, vamos fazer novamente o seguinte, vamos fazer uma nova short put, da mesma forma que fizemos no T igual a 1, vamos fazer uma nova short put, mas novamente com strike abaixo do preço de mercado, e vamos fazer uma short call. Nós, como vimos, neste caso, se a minha short call, e já iremos ver mais à frente, aqui no T igual a 3, o que é que vai acontecer? Portanto, antes de o fazermos, T igual a 2. No primeiro cenário ficou claro, ou seja, nós, se a ação não for para baixo de 50, a estratégia está terminada, ok? Portanto, tudo o que eu fiz foi dar liquidez a um contrato, ou seja, eu dei um seguro a um cliente que nunca o acionou, portanto eu fiquei com o prémio e está feito. Isto acontece se o preço da ação nunca for abaixo do meu strike, ok? Portanto, se não for abaixo, eu encaixo o meu prémio e está terminada a estratégia, podemos voltar novamente às estacas zero. Stock picking, short put, prémio. Agora, o segundo cenário, em que a ação vem para baixo dos 50 dólares, nós vamos ser obrigados a comprar o ativo, portanto vamos ficar com 100 unidades da ação, e vamos, para além de, vamos ficar também com o prémio de uma short put e de um prémio de uma short call. Portanto, vamos ficar com 3 prémios. O primeiro prémio do T igual a 1 e o prémio da short put e o prémio da short call, ok? Só que ficamos com uma posição em equity, ficamos com uma posição em ações. No T igual a 3, o que é que, portanto, isto fica claro aqui nestes 3 pontos, ok? Portanto, se o preço for maior do que o strike, o PNL da estratégia é igual ao prémio vezes 100. Se o preço, em contrapartida, for menor que o strike, a put pode ser exercida, portanto, nós podemos ser obrigados a fazer cumprir o direito que o detentor da opção tem. Relembrem-se, nós somos a contraparte, e vamos ficar também com 100 unidades da ação X nessa sequência. O próximo passo, ainda no T igual a 2, é fazer uma nova short put e uma nova short call. O que é que acontece então no T igual a 3? Se o preço da ação for superior ao preço médio ou ao preço inicial da compra, ok? Portanto, eu relembro-se, nós aqui fomos obrigados a comprar. Se for maior, nós o que vamos fazer é vender a nossa posição no mercado acionista, que vai ser feito através da covered call. Reparem, nós aqui com a short call, nós estamos nada mais, nada menos que a receber um prémio, e o nosso dever, a nossa obrigação é, se a ação subir para um determinado preço, nós somos obrigados a vender o mesmo título. Ou seja, nós estamos a ser pagos, no fundo estamos a receber um prémio para acontecer algo que nós queremos, que é que a ação valorize. Portanto, nós recebemos um prémio e vendemos as nossas ações acima do nosso preço de custo. E então qual é que será o PNL final da estratégia neste segundo caso? Vai ser o recebimento dos prémios, portanto, da primeira put, do short put e da short call, porque reparem, esta short put neste caso nunca chegou a ser exercida, ou seja, eu aqui tinha falado num strike de 50 dólares, ela aqui foi para 45, imaginemos, e a short put tinha um strike de 40 dólares, e ela depois foi novamente para 40, foi para 50. Portanto, esta put nunca foi exercida, ou seja, eu nunca fui obrigado a comprar mais ações. Eu fiquei com as ações e tive a oportunidade de as vender e recebi até dinheiro por isso, porque fiz esta short call. Portanto, o PNL final é os prémios mais a diferença entre o preço de compra das ações e o preço de venda. E aqui é uma posição, pura e simplesmente, em mercado acionista, como conhecerão, e aqui sim, idêntico a CFDs. Segundo cenário, a ação retrai para baixo do meu novo strike, da minha nova short put, e portanto eu sou obrigado a comprar mais ações, ok? Portanto eu vou ficar não com 100 unidades, mas vou ficar com 200 unidades de uma ação, sendo que vou ao longo do caminho sempre recebendo os prémios. Reparem que o downside, ou seja, de ter uma short put é ter que comprar mais ações, e o downside de fazer uma short call é ser obrigado a vender
os ativos que eu tenho em carteira, mas por um preço superior. Portanto, na verdade, não existe downside no short call, no sentido em que, ou seja, deixo de ficar com as ações no caso delas subirem. É esse o ponto. Portanto, isto pode ser feito de forma gradual. Portanto, reparem que existem sempre dois cenários. Se o título evoluir favoravelmente, nós podemos dar como determinada a estratégia. Se o título retrair, nós temos a possibilidade de fazer um average down, de fazer um preço médio. Agora, isto enfatiza também a importância da gestão de risco, no sentido em que esta estratégia aplicada, por exemplo, ao Lehman Brothers em 2008, não correria nada bem. Portanto, nós é certo que íamos recebendo sempre alguns prémios, mas no limite a ação estava sempre a retrair, nós estávamos sempre a receber mais equity, mais ações, e o preço não parava de cair. Portanto, é importante nós sabermos desde logo fazer uma seleção criteriosa dos títulos que selecionamos. Títulos, volto a dizer, que nos sintamos confortável em manter em carteira, mesmo que há algum tempo. Agora, a quantidade de reforços que vamos fazendo vai depender também do nosso capital. Reparem que cada compra, cada short put que nós fazemos, estamos automaticamente a abrir porta a ter que comprar mais ações de um determinado ativo. Portanto, vale a pena também, em função da dimensão da carteira, e desde logo equacionar os diferentes cenários para saberem se têm liquidez ou não para implementar esta estratégia da forma que a desenhamos. E da forma que a desenhamos, reparem que é covered, ok? Nós temos que ter sempre ou os ativos ou o cash para dar liquidez, para assegurarmos o cumprimento do contrato de opções. Portanto, o processo, 3 pontos essenciais. O processo pode ir sendo renovado várias vezes, a menos que o racional de investimento na ação esteja invalidado. Ou seja, uma Microsoft hoje é excelente e, à partida, é um excelente candidato para este tipo de estratégias. Mas se amanhã houver uma outra empresa que deixe a Microsoft completamente para trás no tempo em termos tecnológicos, provavelmente pode fazer sentido nós reavaliarmos a nossa posição e basta olhar para o exemplo da Nokia com a Apple, por exemplo, se calhar a determinado ponto do tempo quem implementasse uma estratégia destas na Nokia, valia a pena, se calhar, ponderar se faria sentido continuar a fazer short put, short call, ou se eventualmente dar como terminada a estratégia. Portanto, vale a pena termos sempre esta intenção. Segundo ponto, isto torna clara a importância da gestão de risco e a seleção das ações. Há pouco já demos aqui alguns exemplos. Terceiro ponto, este também é importante e é objetivo. Se a ação cair persistentemente, mas ainda assim o nosso racional de investimento não esteja invalidado, se a Microsoft continua a cair, mas porque o mercado continua a cair como um todo, porque há uma nova vertente do Covid-19, eu, no entanto, não vou deixar de... Portanto, se ela continuar a cair, mas lá está, neste caso o racional não fica invalidado. Podem ser vendidas calls abaixo do preço médio das ações, ou seja, se eu tenho um preço médio de compra na Microsoft de $200, mas no limite eu já encaixei tantos prémios que eu, se calhar, se vender todas as ações que tenho, não a $200, mas a 199, eu já consigo ter um PNL da estratégia positivo, ok? Portanto, é importante também fazer essa ressalva. Ok, dar aqui um exemplo prático, muito rapidamente, também não temos muito mais tempo, que é, do ponto de vista técnico, e nós comentamos que quanto maior a volatilidade implícita, maior o prémio a ser pago, portanto, maior vai ser o nosso encaixe financeiro quando entramos curto numa opção. É interessante nós eventualmente entrarmos em ativos após ter havido uma queda, ok? E do ponto de vista técnico é possível nós tentarmos identificar alguns pontos que sejam interessantes para começarmos a estratégia. Por exemplo, este ETF é o QQQ, o ETF do Nasdaq, ETF super diversificado, e reparem como uma simples combinação de uma linha de tendência ascendente que foi funcionando como suporte 1, 2, 3, 4 vezes, aliada a uma estratégia de RSI que, por exemplo, não precisamos olhar para 30, porque são raras as vezes em que isso acontece, mas sempre que o RSI for inferior a 50, que é o valor médio entre os 30 e os 70, nós, portanto, combinando a entrada para RSI inferior a 50, podemos iniciar logo a estratégia, ok? Portanto, eventualmente é interessante nós combinarmos suportes com RSI para determinar ali pontos de entrada, porque aqui o timing na estratégia, embora não seja tão relevante quanto em equity, também será evidentemente relevante. E eu assinalei aqui 2 pontos em cada uma destes 2 canais. Imaginem que em setembro, portanto, tivemos aqui uma queda eventualmente interessante, aqui em 2, 3 dias, a volatilidade implícita aumentou, os prémios aumentaram e decidimos construir uma posição. Portanto, relembra-se o primeiro passo qual é que era?
shortar uma put. Ok? Mas o que é que acabaria por acontecer? Imaginem que o strike da nossa put era este valor aqui dos 261. E nós demos um espaço de 3 semanas. A maturidade é 3 semanas. Antes das 3 semanas, a ação caiu para o nosso strike. O que acontece é que alguém foi obrigado, ou alguém decidiu exercer o seu direito de venda, e nós fomos obrigados a comprar. Portanto, neste primeiro momento, nós recebemos o prémio. Neste segundo momento, como a ação foi exercida, nós, para além de termos recebido o prémio no primeiro momento, fomos obrigados a comprar 100 unidades do QQQ. Portanto, neste momento, nós temos um cash flow negativo de compra de 100 unidades do QQQ, mais o prémio. O que é que nós vamos fazer aqui? Relembrem-se, vamos fazer novo short put mais uma short call. Ok? Nós vamos dizer assim, se a ação for novamente ou ligeiramente acima para o meu... Aliás, se a ação for, por exemplo, aqui para os 275, eu vou vender as minhas ações. Portanto, eu vou fazer uma short call, portanto, vou logo receber um prémio para ter a oportunidade ou para ser obrigado a vender as minhas ações caso os 275 sejam atingidos. Portanto, reparem, estou a ser pago para algo que eu quero que aconteça. Na verdade, deixo-te ao free, se calhar, do PNL seguinte, da avaliação que possa ocorrer de seguida, mas eu garanto que se a ação chegar àquele preço, eu consigo vendê-las a esse ou um preço superior e recebo também um prémio por esse motivo. Quanto à short put, nós reparem, colocamos aqui uma short put, imaginemos aqui nos 250, abaixo do preço de mercado, que nunca chegou a ser exercida. Portanto, neste caso, o que acontece aqui é que eu encaixei simplesmente o prémio, ok? Portanto, mais uma vez o caso da seguradora, portanto, o nosso cliente nunca teve um acidente de carro, nunca exerceu, portanto, eu neste caso terminaria a minha estratégia neste terceiro ponto e o PNL seria o prémio da short put, o prémio da short put e da short call e a diferença entre o preço de compra e venda do meu ativo. Portanto, vendia aqui a 275, comprei a 261 e, portanto, reparem que gerávamos cash flow não só na variação do ativo, como também nos prémios. E reparem que o ativo não saiu do sítio. Neste caso, o Nasdaq não saiu do sítio e nós conseguimos gerar um PNL positivo por essas duas vias. Ok? E, portanto, podemos ter aqui outros exemplos. Portanto, neste caso, RSI aqui abaixo dos 50, resitar da trendline. O mesmo aconteceu aqui em meados de março de 2021. Portanto, é algo que é interessante. Um exemplo concreto, embora a Netflix não seja se calhar o título que mais se alinhará com esta vertente, não deixa de ser um título apesar de ser mais associado talvez ao estilo de investimento de crescimento em detrimento do estilo de investimento de qualidade ou o estilo de investimento de valor, não deixa de ser aqui o título que pode ser elegível, lá está dependendo do nível de risco de cada um dos investidores. Isso chama a atenção novamente para esse ponto e chama também a atenção que eventualmente esta será uma ação bastante cara. Okay? Portanto, eu quis dar mesmo este exemplo para chamar a atenção do o que é que significa nós termos de dar liquidez à contraparte do ponto de vista objetivo. Okay? Portanto, vamos imaginar, então, a Netflix apresentou resultados anteontem, se não estou a erro, perdeu cerca de 8%, portanto, este é algo que nos diz que a volatilidade implícita é elevada, portanto, reparem no primeiro ponto, stock picking, escolhemos uma ação com qualidade, sólida, com perspectivas futuras interessantes, que não nos importemos ter em carteira e já agora com volatilidade implícita elevada. Portanto, é isso que aconteceu com a Netflix, ok? Portanto, ela retraiu bastante, é um título sólido e que tem aqui uma volatilidade implícita significativa. O que é que recordem-se então do primeiro passo? O primeiro passo é então fazer uma short put, ok? Portanto, neste caso, vamos imaginar, e temos aqui o gráfico da Netflix, ela está aqui nos 502 e nós vamos colocar aqui nos 475, ok? O que é que significa nós fazermos uma short put com um strike de 475, vamos imaginar com, já não me recordo a certa maturidade, 14 de maio, portanto, com uma distância de 22 dias. Se a Netflix, e este é este primeiro caso que falamos, em que o preço da ação nunca atinge o strike. Se a Netflix, no espaço de 2 semanas, fechar aqui o gap, ou seja, for aqui para os 550, mas nunca vier aos 475, o meu PNL vai ser simplesmente o prémio. Já vamos ver qual é. Portanto, eu recebo apenas o prémio, nunca sequer tive a Netflix em carteira. Agora, vamos imaginar que no espaço de 2 semanas a Netflix efetivamente cai para os 475. O que é que eu sou obrigado a fazer? Sou obrigado a comprar as ações da Netflix, ou seja, eu de facto já encaixei o prémio, eu recebi o prémio, mas fui obrigado a comprar ações da Netflix. Só que lá está, nós estamos confortáveis em ter a Netflix em carteira porque é um título que nós já analisamos antes de fazer esta compra. Portanto, lá está, fizemos o nosso trabalho em termos de stock picking. Nós não nos importamos
de ter a Netflix em carteira. Depois, neste momento, se ela estiver aqui nos 475, nós podemos fazer novamente o mesmo. Podemos vender uma short call, uma short put, por exemplo, aos 450, ou seja, se ela for para os 450, eu vou ter que comprar novamente aqui, portanto vou fazer um reforço, ao passo que se ela depois for novamente para os 502, o que aconteceu aqui foi, eu recebi o prémio da primeira put, recebi o prémio da segunda put porque ela nunca foi aos 450 e depois volto a receber e recebo o terceiro prémio do call, da short call porque porque ela voltou aqui para os 502 e recebo o PNL da diferença dos 475 e os 500. Portanto, recebo a diferença do preço de compra e de venda das ações. Ok? Portanto, nós para além de ganharmos e mais uma vez, o título não saiu do sítio nestes 22 dias e nós ganhamos com a valorização dos 475 para os 500 e ainda encaixamos alguns prémios. Ok, do ponto de vista objetivo, isto foi retirado da Big Global Trade. Nós escolhemos então aqui um horizonte temporal de 22 dias e reparem que para o strike 475, ou seja, para este nível aqui, nós, com maturidade, lá está 14 de maio, o prémio para nós entrarmos short numa put é de 4,20. Recordem que cada contrato é equivalente a 100 unidades, portanto, 4,2 vezes 100 equivale a 420 dólares. Ou seja, o nosso prémio é de 420 dólares. Ou seja, se a Netflix nunca vier aqui para os 465, o nosso PNL da estratégia é de 420 dólares. Neste caso, se a cenário ocorrer, a estratégia está terminada, ok? Olhar para o próximo. Agora existe um segundo cenário, ou seja, um cenário em que a ação efetivamente, ou seja, em que a put é exercida, ou seja, ela efetivamente vem para um valor inferior a 475, portanto o nosso cash flow nesse período, ou seja, no dia 14 de maio, vai ser menos 100 vezes 475, ok? Portanto, nós vamos ser obrigados a comprar 100 unidades da Netflix a 475 e este era um ponto. Eu escolhi uma ação com valor unitário elevado. Existem outras e há pouco vou deixar aqui um site que pode ser interessante para fazerem essa pesquisa de ações. Mas eu, para cumprir esta obrigação, lá está, para ser covered, iria gastar 47.500 dólares. Eventualmente um pouco menos, porque na estratégia, no período de tempo 2, se a put for exercida, eu vou fazer uma nova venda de uma put e uma nova venda de uma call. Portanto, mas iria estar próximo dos 47.500 dólares. Isto para dizer que vale a pena termos em atenção, lá está, aquele ponto que mencionamos no início, temos que escolher uma ação para a qual podemos pagar para, lá está, fazer justiça à coverage, portanto, que tínhamos falado, a essa vertente da estratégia. Depois, no período 3, imaginando que as ações acabariam por novamente recuperar, nós vendíamos as nossas ações, encaixaríamos todos os prémios e esse seria o PNL final da estratégia. Ok? Portanto, para terminar, eu gostava de partilhar convosco, e lá está, esta é uma estratégia que pode envolver montantes de investimento importantes. Então, desde já, deixo aqui o site, o finviz.com. O BIG não é pago para publicitar este site, seja como for, julgo ser de valor acrescentado, portanto não hesito em partilhá-lo. Portanto, podem desde logo selecionar aqui um valor por ação inferior a 20 dólares, podem selecionar métricas como, tanto do ponto de vista fundamental, colocarem um PER superior a 0, que significa desde logo que é uma ação lucrativa, portanto vamos estar a eliminar algumas ações menos apetecíveis para este estilo de investimento. Podemos desde logo, por exemplo, selecionar que a recomendação por parte de analistas para os títulos será strong buy ou eventualmente buy or better, ou seja, ou compra ou eventualmente uma classificação superior a essa, e depois tem até várias formas de podem até dizer que a ação terá que pagar dividendos, portanto, dividend yield positivo, superior a 0. Aliás, basic, ok. E depois podem ir até olhando para o gráfico, tentando perceber se há aqui alguma volatilidade implícita e depois não volto a dizer. Portanto, é necessário, nós estamos confortáveis com a ação portanto, de forma muito prática, o que podem fazer é, desde logo, criar uma lista que seja plausível para este tipo de estratégias. Portanto, podem simplesmente chegar à vossa Big Global Trade,
Vamos aqui à lista de preferidos. Vamos adicionar uma nova lista. Vamos colocar, lá está, Wheel Strategy Options. Options Wheel Strategy, aliás. E vamos adicionar instrumento Amazon, embora o valor unitário seja bastante elevado, mas o tipo de empresa é interessante. Microsoft, AMD, o ETF do Nasdaq, o ETF do S&P 500, o Walgreens, uma Abbott Laboratories, uma Walmart. Portanto, poderíamos... lá está, aqui é, por exemplo, o Walgreens, $50. É interessante depois, através do FinVis, fazer esse filtro. Portanto, espero que este é um webinar naturalmente mais complexo e menos prático. Seja como for, achei interessante partilhar convosco esta estratégia. Fico a aguardar feedback da vossa parte, até para perceber se daqui para a frente fará sentido abordarmos mais tópicos semelhantes a este. Dúvidas que tenham, evidentemente, não hesitem em deixar aqui na caixa de chat sugestões que tenham e feedback, evidentemente, também será muito bem-vindo, até porque esta acaba por ser aqui portanto, um tema menos abordado, ainda que recentemente tenhamos feito mais webinars sobre opções. E pronto, e fico de facto a aguardar aqui feedback, é realmente importante para que possamos ir ao encontro daquilo que procuram. Ok, importantíssimo. Vários participantes interessados em vermos mais tópicos sobre opções. Ok, tutorial como trabalhar com opções na Global Trade. Ok, uma sessão prática na Big Global Trade. Ok. Entretanto, muitíssimo obrigado também pelo feedback que vai surgindo. Não havendo aqui mais questões, resta-me desejar-vos a vós um excelente resto de dia. O PowerPoint será disponibilizado. Eu julgo que à partida não, porque ele vai ser disponibilizado no YouTube, o vídeo. Portanto, e esse é um ponto relevante. Portanto, eventualmente isto numa primeira instância pode parecer complicado, mas se calhar se voltarem a olhar para o vídeo 2, 3 vezes, verão que é mais intuitivo. E volto a dizer, nós estaremos cá também para tirar aqui dúvidas que podem enviar e-mail para a nossa equipa de apoio ao cliente, que será depois devidamente direcionado. Desejar-vos aqui um resto de um bom dia, um abraço e bons negócios.